Primeira vez. Gravando, pronto. Bom, gente, boa tarde a todos, né? Bem-vindos novamente aqui às nossas palestras do PPGCI. Sempre lembrando para todos deixarem a câmera e o microfone desligados. Nós vamos fazer a apresentação do professor Fernando Modesto, que vai fazer a palestra de hoje, e ao final a gente abre para perguntas, comentários, né? O Fernando vai ter o maior prazer em responder as dúvidas de vocês. Então eu vou apresentar, o Fernando vai falar para a gente catalogação descritiva, ambiente de novas competências profissionais e tendências de pesquisa. O Fernando, ele é professor, né, lá na USP, na ECA USP. Ele tem pós-doutorado na Universidade Carlos III de Madrid, Espanha. O doutorado dele foi em Ciências da Comunicação, né, na USP também. O mestrado foi feito lá na PUC de Campinas. Ele é bacharel em biblioteconomia também pela PUC Campinas. É professor tanto do curso de biblioteconomia quanto do programa de pós-graduação em ciência da informação. Atualmente, ele exerce a função do coordenador do programa de pós-graduação em ciência da informação lá da USP. Ele foi ex-presidente, né, do Conselho Federal de Biblioteconomia na gestão 2000-2002. Ele também foi ex-presidente do Conselho Regional de Biblioteconomia do Estado de São Paulo, CRB8. Foi também, exerceu a função de vice-presidente da Associação Paulista de Bibliotecários, tem ampla experiência acadêmica na área de representação da informação, e os temas de interesse do Fernando é automação de bibliotecas e serviços de informação, dados vinculados, né, linked data, dados abertos, open data, formatos de intercâmbio bibliográfico, metadados descritivos, repositórios, né, digitais, representação descritiva, software livre para gestão para bibliotecas, mídias sociais, inteligência artificial, enfim, vários temas vinculados justamente aos estudos teóricos e práticos aplicados ao ambiente da informação registrada. Então, eu vou passar agora a palavra para o Fernando, né, para o Fernando poder apresentar os slides dele, e ao final a gente abre para as perguntas. Fernando, muito obrigada por você estar conosco. Vou passar a palavra para você. Obrigado, Martinha. Então, boa tarde a todos, né? Inicialmente, eu quero agradecer à professora Marta Valentim e ao PPGCI da Unesp pelo convite e, principalmente, pela oportunidade que me dão de palestrar a todos vocês através deste webinar. O tema, catalogação descritiva em ambientes de novas competências profissionais, tendências de pesquisa, ela decorre de dois motivos, de dois projetos, um de mestrado e outro de doutorado, de mestrado que eu venho orientando e vem sendo desenvolvido pela bibliotecária Alessandra Atti, e o de doutorado, desenvolvido pelo professor Marcos Hubner, da Universidade Federal de Rondônia, que se debruçam justamente sobre a questão do ensino da catalogação e aí embute aspectos das competências que devem ser transmitidas, né, aos futuros catalogadores. Então, fiz um recorte desses estudos e sintetizei aqui numa pequena explanação, ainda um tanto quanto bruta, né, para apresentar a vocês. Eu vou pedir licença para carregar aqui a minha apresentação. Não são muitos slides, não, é apenas para que a aula não fique muito chata, vocês olhando para mim, né? Então, tem a oportunidade de a gente variar um pouquinho. Estão vendo a minha tela? Ainda não, Fernando. Agora sim. Agora sim. Perfeito. Bom,
Então, antes de entrar efetivamente no tema, eu gostaria de destacar um pouco, né, pelo menos nivelar aí o nosso entendimento sobre a real finalidade da catalogação. Eu não vou definir o conceito de catalogação, porque creio que todos devem ter na lembrança, ao menos os que são bibliotecários de formação, né, já tiveram essas definições ad nauseam, né? Então não vou repeti-las aqui, mas eu gostaria apenas de enfatizar, né, a finalidade, a essência que está por trás da catalogação. E vou fazer isso através de 3 slides simples, né? O primeiro, resgatando aqui a manifestação do Panizzi, né, que ao se defender na Câmara dos Lordes, na Inglaterra, né, pela reforma e mudanças que ele implementou no sistema da biblioteca do Museu Britânico e da maneira como ele constituiu, né, o catálogo de acesso à coleção do museu, eu destacaria essa reflexão que ele faz perante aos nobres ali da Câmara. Ele dizia: eu quero que o estudante pobre tenha o mesmo recurso que o homem mais rico desse reino, para satisfazer sua vontade de aprender, desenvolver atividades racionais, consultar autoridades nos diversos assuntos e aprofundar-se nas investigações mais intrincadas. Acho que o governo tem a obrigação de dar a esse estudante a assistência mais generosa e desprendida possível. Então, nós notamos na manifestação de Panizzi, né, a essência não apenas do ser bibliotecário, mas da atividade do catalogador na busca do resultado do seu trabalho, que é o catálogo, que é a organização da coleção e o acesso dado, né, à comunidade e à sociedade a esse conteúdo organizado e tratado. A gente percebe uma carga social, né, embutida na nossa atividade, no nosso trabalho. Uma outra consideração, né, é de Cutter, né, que todos nós conhecemos, né, cuja conceito, modelo teórico é a base, é um dos pilares da nossa atividade. Quando ele fala, entrecortando um pouco a sua manifestação, né, dizendo ele: entretanto, sendo o catálogo um meio, não um fim, o usuário ou o público a que se destina deve ter o privilégio de ser conveniente por ele atendido, mesmo contrariando os preceitos aos quais estão ligados os catalogadores. Então, independente das nossas visões, dos nossos preconceitos, né, e das normativas que nos regulam, o usuário, o público, deve ser sempre privilegiado. Né? O outro, o leitor, o consulente da biblioteca, né, o usuário da biblioteca, este é o objeto principal, né, do sentido do nosso fazer e do nosso trabalho. Também vemos aí sinalizado uma preocupação social significativa. E, por último, né, as famosas 5 leis da biblioteconomia, que retratam bem, né, a finalidade e o objetivo do trabalho biblioteconômico, e no qual se insere também, né, nós encontramos aí na leitura dos 5 princípios, né, o trabalho da catalogação, né, o objetivo e a finalidade da catalogação. Então, com esses 3, eu procuro conceituar o nosso entendimento em relação à catalogação. Essas 3 falas eu costumo apresentar sempre aos meus alunos da graduação na disciplina de representação descritiva, para que eles tenham sempre como norte que o objetivo da catalogação
né, do trabalho do catalogador não é atender às normas, né, mas é servir as pessoas, e isso faz um grande diferencial. Saindo dessa percepção, né, e chegando à atualidade, nós podemos atentar hoje que vivemos em um mundo onde os dados, né, nos dias atuais, são o grande combustível que movimenta a economia, que movimenta as políticas, que movimenta o nosso próprio viver, né, mesclado a um ambiente altamente tecnológico e uma sociedade cada vez mais digital, cada vez mais, não totalmente digital, mas cada vez mais digital, onde novas áreas são constituídas, né? Novos campos de trabalho são estabelecidos, né? Bem como novas tendências de pesquisa são formuladas. E onde também encontramos aí a parcela de importância da catalogação. Então, se os dados hoje são os insumos, o combustível principal, né, os metadados estão aí também como elementos fundamentais na organização, na estruturação, na recuperação desse dilúvio de dados que é continuamente produzidos. E assim, né, olhando para esse cenário, né, e baseado nessas premissas anteriores da área, eu procurei trabalhar o recorte da apresentação de hoje, né, unificando a visão tradicional da catalogação e uma moderna visão, uma visão pós-moderna da própria catalogação, simbolizada agora também pelos metadados. Para isso, né, eu tomo como base de análise o relatório desenvolvido pela LCTS, né, a Associação Bibliotecas, Association of Library Collection and Technical Services, que em janeiro de 2017 elaborou um relatório sobre as competências essenciais para o trabalho do bibliotecário de catalogação e metadados. É uma terminologia que hoje vai se formulando, né, o profissional de catalogação e metadados. Esse relatório, ou estudo, ele vai complementar um outro estudo mais amplo desenvolvido pela ALA, também tratando das competências centrais da biblioteconomia. Então, olhando para esse estudo norteador, ou esses estudos norteadores para a formação de bibliotecários, em especial do bibliotecário de catalogação e metadados, a gente vai refletir um pouquinho sobre essas tendências, né, sobre esse ambiente da catalogação e as tendências da área de desenvolvimento da própria área profissional. Esse relatório, ele identifica três competências, ou enfoca três competências que são consideradas essenciais. Competências em conhecimento, competências em habilidades e competências comportamentais. Essa divisão, na realidade, não é nenhuma novidade, até porque ela se torna típicas para outros documentos semelhantes. Entretanto, essas competências listadas, né, possuem cada uma um conjunto de divisões que vão revelar questões importantes, não só para nós bibliotecários interessados nas mudanças tecnológicas, mas a todos os bibliotecários que estejam envolvidos na área da catalogação,
porque representam uma mudança fundamental em um dos pilares da biblioteconomia. E isso não podemos negar, né? A catalogação é um pilar significativo da catalogação. Não é o mais importante, mas é um dos pilares da nossa área. E embora esse pilar seja identificado e seja hoje em dia conceituado de diferentes formas, constitui uma função essencial para as bibliotecas, nas quais as informações são codificadas para serem recuperadas, até com certo sucesso, por pessoas que delas necessitem e em um formato assimilável ou compreensível. Podemos mesmo, hoje em dia, construir belas instalações de bibliotecas. Podemos mesmo comprar coleções fabulosas, sejam impressas ou digitais, ou fornecer serviços ao público altamente profissionais e cada vez mais personalizados. Mas se os recursos que os usuários necessitam não forem acessíveis, né, não forem bem estruturados, um pilar estará faltando no processo e o propósito da biblioteca de atender o público terá efetivamente falhado. Assim, à medida que entramos na era do dilúvio de dados e das informações eletrônicas cada vez mais crescentes, a necessidade de estarmos adaptados aos códigos identificadores, à organização, à curadoria dos recursos para que sejam recuperados, torna-se cada vez mais importantes e necessárias. Hoje em dia não é possível navegar por grandes conjuntos de dados ou arquivos eletrônicos da mesma maneira que se navega em pilhas de livros impressos para encontrar uma obra perdida. As informações eletrônicas não possuem a presença física, que permite serem detectadas pelas pessoas, e, portanto, são inúteis sem uma interface que converta os dados entre os humanos e os computadores ou as máquinas que hoje são partícipes do processo de recuperação. Os bibliotecários de catalogação devem criar dados que sirvam ao propósito de representar recursos que não podem ser vistos de outra forma. Na atualidade, a importância dos catálogos e da catalogação vai além da sua própria eficiência, pois o documento eletrônico, seja um artigo, um livro eletrônico ou qualquer outro tipo de arquivo eletrônico, pode se tornar perdido e inacessível quando os metadados descritivos estão ausentes ou forem imprecisos na sua identificação. Assim, as competências ganham destaque ao tentar garantir que os bibliotecários que realizam o trabalho de organização, de tratamento, de identificação e classificação tenham os devidos conhecimentos, as habilidades necessárias e os comportamentos adequados para desempenhar essas tarefas. Mencione-se o fato de catalogadores terem consciência de suas próprias visões de mundo e trabalhar na identificação de onde essas visões excluem outras experiências humanas. No passado, a catalogação pode ter sido tratada como uma prática meramente operacional e dogmática, pela qual as regras catalográficas, os vocabulários controlados e os sistemas de classificação eram aplicados de forma quase mecânica, para não dizer mecânicas mesmo. No entanto, como em outras disciplinas, muitos profissionais, muitos catalogadores, atualmente, desenvolvem processos cognitivos nos quais podem avaliar criticamente
o impacto de seus próprios vieses culturais sobre o seu sistema, sobre os seus processos. Assim, a gente pode observar, né, das competências em conhecimento e o conjunto de outras competências que se agregam a ela, né? Então, as competências em conhecimento abrangem antecedentes e contextos da catalogação e do trabalho com metadados. Estas competências incluem a compreensão dos modelos conceituais sobre os quais normas se baseiam e as ferramentas básicas da catalogação e dos padrões de codificação se estruturam. Essas competências são enquadradas no relatório em 3 áreas, né? Os princípios, compostos por padrões para suportes e conteúdos de dados bibliográficos, os sistemas, que abrangem as formas de gerenciar dados bibliográficos, e as tendências da atividade de catalogação e metadados, que inclui ferramentas e padrões emergentes, bem como a compreensão sobre como eles se encaixam no mundo das bibliotecas. Comentando rapidamente cada um deles. Em relação aos princípios compostos por padrões, né, o conhecimento desses princípios fundamentais da catalogação e de metadados envolvem as competências relativas àqueles fundamentos tradicionais da biblioteconomia e da ciência da informação, como, por exemplo, as 5 leis de biblioteconomia de Raganath e os objetivos e princípios do Cantor, além do controle de autoridade, os padrões descritivos, os formatos de intercâmbio de dados, os sistemas classificatórios e os modelos conceituais para dados de bibliotecas. Nesse conjunto de competências, destaque-se os modelos conceituais que representam as mudanças mais significativas, tanto para a educação e catalogação, quanto para a prática catalográfica. Os FRBRs, o RDF, são exemplos de modelos conceituais incluídos nestas competências. Portanto, uma atualização para esses modelos, hoje também inclui o modelo de referência bibliotecária, caso LRM. Modelos como estes são fundamentalmente distintos dos padrões de conteúdos e codificação anteriores, como o MARC e o ACR2, e mesmo o Dublin Core. Esses padrões são, em sua maioria, modelos concretos e codificados. Isso é, aceitar o que a maioria dos catalogadores provavelmente argumentaria, que a RDA é muito menos concreta do que a ACR2. Podemos até mesmo indagar por que essas competências do conhecimento representam uma mudança significativa. No passado, o catalogador poderia funcionar muito bem na maioria das situações da catalogação, entendendo e aplicando regras catalográficas, aderindo ao arranjo da classificação e codificando suas descrições de acordo com os padrões escolhidos para a sua biblioteca. No entanto, o mundo da catalogação e dos metadados passa por mudanças, e como em todas mudanças, há um tempo para que a velha ordem se vá em definitivo. Mas a nova ordem atual ainda não se apossou de seu tempo. Para alguns, é um momento de confusão e incerteza, enquanto para outros é um momento de oportunidades e possibilidades. Independentemente disso, os catalogadores ainda precisam tomar decisões no processo de fazer o seu trabalho.
A RDA, por exemplo, introduziu o conceito de julgamento do catalogador, em situações nas quais antes imperava a regra ou a instrução completa do código adotado. Aceitando que qualquer momento de mudança é caracterizado por um pouco de caos, os bibliotecários ainda precisam ter algum nível de ordem e sentido para viver seu dia a dia. O que essa competência aborda é como os profissionais contemporâneos da catalogação e metadados alcançam essa ordem. Não há um conjunto de regras e instruções altamente complexas para substituir o que está sendo gradualmente preterido. Em vez disso, os bibliotecários precisam refletir sobre os fundamentos teóricos da disciplina para tomar decisões sobre como realizar o seu trabalho. Embora peças fundamentais, como as 5 leis da ciência da biblioteconomia, sejam geralmente conhecidas e fáceis de compreender, já os modelos mais recentes, como os FRDRs e LRM, são relativamente abstratos e de difícil compreensão. Como professor, eu concordo. Os bibliotecários de catalogação e metadados cada vez mais se encontram em situações que precisam olhar as peças fundamentais da área para entender melhor o próprio propósito de seu trabalho e poderem tomar decisões por si mesmos. O resultado dessa realidade atual é que, em uma situação idêntica, um bibliotecário poderia resolver o problema de uma forma, enquanto outro abordaria o problema de outra forma. E ambos poderiam estar corretos em suas abordagens. Além disso, transcorrido algum tempo após o fato, os mesmos bibliotecários, ou um bibliotecário, poderia adotar uma abordagem totalmente diferente do que adotou para resolver o mesmo problema, devido ao fato de que o seu colega desenvolveu uma compreensão melhor ou mais complexas em relação aos modelos e princípios teóricos. Em relação ao conhecimento dos sistemas, que abrange as formas de gerenciar dados bibliográficos, as competências salientam que, por muito tempo, e ainda hoje em muitas bibliotecas, conhecer sistemas e tecnologias são vistos como um conjunto distinto de competências não relacionadas à atividade da catalogação. A realidade é que a atividade catalográfica, há muito tempo, tem requerido fortes habilidades técnicas. Ao identificar o conhecimento tecnológico como uma competência, há, em realidade, um reconhecimento não só de que os aspectos tradicionais da catalogação relacionados à tecnologia são importantes, mas o aprofundamento e a ampliação desse conhecimento na atualidade se tornam essenciais. Trata-se, portanto, de um conjunto de competências de longo alcance que inclui conhecimento teórico das estruturas de banco de dados, indexação, conhecimentos práticos de sistemas integrados de bibliotecas e repositórios institucionais e de gestão de bibliotecas digitais, bem como a compreensão de bases bibliográficas compartilhadas e cooperativas, como o caso do WordCat da OCLC, e a criação de metadados, e de sua edição, sua análise, sua transformação, usando ferramentas como MarkEdit ou OpenRefine. Quanto às tendências na atividade da catalogação e metadados, embora a área tenha sofrido mudanças ao longo dos anos, essas mudanças têm sido relativamente
conservadoras. Os profissionais sempre tiveram que acompanhar as tendências e as mudanças em suas áreas, mas os catalogadores e os especialistas em metadados recentemente se viram atolados em mudanças disruptivas e revolucionárias, ao contrário do que foi experimentado em eras anteriores. Ao identificar a necessidade de competência nesta área do conhecimento de tendências, há um reconhecimento de que manter-se no campo não é apenas algo que os bibliotecários fazem quando têm tempo, mas um aspecto central hoje em dia da sua própria atividade profissional. Vou repetir. É algo que os bibliotecários fazem quando têm tempo, mas que se tornou aspecto central de sua atividade profissional. Manter-se no campo, ou seja, manter-se atualizado. O conjunto de competências identificados orienta para a necessidade de também entender a maneira que a catalogação se encaixa no contexto mais amplo da biblioteconomia e do patrimônio cultural, além de também promover a consciência para as principais tendências que afetam a função do catalogador. Embasados nesse conhecimento, parece razoável esperar que nós, bibliotecários, tenhamos mais facilidade para navegar nas mudanças atuais e mesmo nas mudanças futuras, porque seremos capazes de fazer mudanças incrementais em nossas atividades e que corresponderão às mudanças que devem acontecer no contexto mais amplo da catalogação, ao mesmo tempo em que vamos nos sentir mais confiantes nas tomadas de decisões à medida que mudanças e novas tecnologias sejam implementadas em nossas atividades. Quanto ao tópico das competências e habilidades, também traz um conjunto de competências aí alocadas, como aplicar modelos conceituais e padrões, aplicar padrões universais em contextos locais e a integração e a transformação dos metadados nos sistemas bibliográficos. Comentando rapidamente alguns destes tópicos. Com relação à aplicação dos modelos conceituais, é importante compreender esses esquemas conceituais, embora seja uma competência crítica, e que não resulta necessariamente em metadados de alta qualidade. Bibliotecários devem ter a habilidade de pegar a soma dos seus conhecimentos e aplicá-lo em um contexto de bibliotecas do mundo real. Podemos argumentar que isso só é possível se ou quando o bibliotecário realmente entender esses marcos conceituais, os padrões e os atuais princípios da área. Certamente, porém, enquanto houver catalogadores, essas competências estarão pulsantes e presentes. Por muito tempo, houve um conjunto substancial de conhecimentos sobre a catalogação, baseada apenas em regras, protocolos e princípios que tinham que ser aplicados no fazer real do trabalho catalográfico. E com alguns materiais especiais, como reálias, livros raros, seriados, músicas e manuscritos. Era um conhecimento desafiador para ser aplicado, portanto, em outras categorias documentais que divergissem do tradicional livro. Hoje, observa-se a existência
de diferenças fundamentais entre as competências dos dias atuais e a do passado. Essas diferenças surgem do que é, essencialmente, uma mudança no objetivo da catalogação. No passado, o objetivo estava em criar registros que fossem uma descrição linear, bidimensional de um recurso. As novas normas, que refletem a natureza das informações em rede ou os dados vinculados, deslocam o objetivo para não apenas criar uma descrição, mas identificar os relacionamentos, tanto dentro da descrição do recurso, quanto para outros recursos em um ambiente tridimensional. E não é que nós, enquanto seres humanos, sejamos incapazes de pensar e raciocinar em termos tridimensionais. Certamente, se os seres humanos não pudessem dar sentido às informações tridimensionais em um ambiente também tridimensional e aplicar essas informações, não seríamos capazes de fazer coisas como praticar algum esporte, dirigir veículos motorizados ou mesmo realizar tarefas físicas básicas, como pegar um lápis. Abro até aqui, nesse sentido, para estabelecer uma analogia da catalogação com os esportes. A catalogação, em muitos aspectos, funciona como uma recapitulação das pontuações esportivas, que costumam ser dadas, ao final do dia, principalmente às quartas-feiras e aos domingos, quando se faz a análise da tabela do campeonato. E, embora seja interessante saber as pontuações, o ponto do esporte é um progresso do jogo e acompanhar o desempenho do jogo que leva exatamente à análise dessas pontuações. Podemos considerar que um ouvinte de esporte, um ouvinte do futebol, espero que a grande maioria aí seja adepto do futebol, não precisa estar fisicamente no estádio, e hoje em dia, mais do que nunca, não está no estádio, por conta da pandemia. Ou mesmo, não precisa assisti-lo na TV para desfrutar da partida. Tomemos o exemplo do rádio. Os locutores de rádio são capazes de usar a linguagem para transmitir a evolução de um jogo de futebol para os ouvintes. A maneira como eles fazem isso se dá justamente pelo uso da descrição, incluindo termos que identificam os relacionamentos dentro dessa descrição. Por exemplo, as posições de jogadores, como zagueiros, laterais ou alas, pontas, centro médio, centroavante, meio-campo, ou seja, meia esquerda, meia direita, cabeça de área e outras denominações, descrevem não apenas a função que o jogador cumpre na partida, mas a sua relação com outros jogadores da sua equipe e com o adversário. As linhas de campo ajudam os ouvintes a entender a localização do seu time e o progresso da bola no gramado. Os modelos emergentes de catalogação mostram uma evidente tentativa de capturar com precisão o movimento e as relações complexas existentes no ambiente bibliográfico. Já há décadas, não estamos mais vinculados aos dados do catálogo baseado em papel. E o verdadeiro desafio está em nos reeducarmos, não apenas em termos de aprender novos modelos, mas encontrar maneiras de aplicá-los e torná-los assimiláveis, compreensíveis ao nosso público. Uma vez que nós, como bibliotecários de catalogação,
passamos a desenvolver habilidades na aplicação dos modelos, entraremos em uma nova era de detecção e de recuperação de informações, mesmo considerando o tempo que possa levar para que essa competência se desenvolva plenamente. Com relação à aplicação de padrões universais em um contexto local, isso reflete uma abordagem proposital e reflexiva para conciliar padrões internacionais com o contexto local das bibliotecas. Essa competência inclui a capacidade de avaliar ou obter uma compreensão das necessidades do usuário local em relação aos metadados gerados ou produzidos pela biblioteca, bem como a capacidade de definir metadados locais que possam incluir a seleção de padrões apropriados para o uso local, a capacidade de documentar decisões e procedimentos locais e a capacidade de projetar e modificar esses processos de catalogação local e o fluxo de trabalho com os metadados produzidos. Em um ambiente complexo e global para os dados de bibliotecas, essa competência ela é desafiadora para desenvolver e implementar-se. Notadamente porque lidamos com normas cuja natureza é o de orientar a criação de dados padronizados que possam ser usados universalmente em diferentes contextos. Para serem eficazes em relação a essa competência de contextualização local dos padrões, os bibliotecários precisam aprender a operar e tomar decisões de forma não binária. E não se trata de saber se a biblioteca segue ou não um padrão internacional. Não se trata de saber se o bibliotecário é capaz de inventar ou sintetizar um padrão local. Ao invés disto, essa competência reflete a realidade multidimensional dos novos padrões de metadados. Existem muitos vocabulários controlados, muitos sistemas de classificação, por exemplo, que estão disponíveis para uso em ambientes de dados vinculados, linked data. Dentro deste contexto, temos agora a opção da RDA. Assim, não só os bibliotecários precisam saber sobre essas distintas opções e de como aplicá-las, mas também sobre como obter esse conhecimento e usá-lo para tomar decisões tendo em mente as necessidades dos usuários locais, do seu público local. Com relação à integração, mapeamento e transformação de metadados dentro de um sistema bibliográfico, a capacidade de converter ou intercambiar um registro ou documento de um padrão de metadados para outro, como no caso do registro MARC para o XML, a capacidade de normalizar metadados para um novo padrão, nas últimas décadas, essas habilidades têm gradualmente encontrado um caminho na caixa de ferramentas dos bibliotecários de catalogação. Se torna um procedimento cada vez mais comum e necessário. À medida que o ambiente da catalogação e de metadados se transforma e novos padrões e formatos surgem, a realização desse tipo de atividade tende-se a expandir. Além disso, à medida que as bibliotecas se afastam do formato MARC e do AACR2, encaminham os dados a serem usados para um ambiente de dados vinculados
e começam a refletir as novas diretrizes preconizadas pela RDA. Nesse aspecto, os bibliotecários irão precisar cada vez mais de habilidades sólidas que permitam realizar essas transformações dos seus metadados necessários para equalizar a transição. Por fim, entramos na questão das competências comportamentais, que tornaram-se presença comum na indicação de cargos hoje em dia, não apenas nas bibliotecas, mas qualquer outra função profissional, né? A questão das competências comportamentais fazem parte das descrições do cargo para a função. Enquanto catalogadores, por vezes, são estereotipados como bibliotecários que preferem trabalhar de forma isolada, evitando o esforço colaborativo, ou mesmo a realização de poucas conversas com os seus colegas, de pouca interação com os colegas de trabalho, como na maioria dos estereótipos, essa é uma realidade falseada. Portanto, merecem atenção e consideração nesse sentido. Nesse conjunto de competências, nós encontramos a comunicação interpessoal, que é uma competência que inclui a capacidade de colaborar, de fazer uso intenso das habilidades de comunicação oral e escrita, de construir e manter relações profissionais, além de ouvir com interesse genuíno e uma mente aberta para captar as questões. Atualmente, na maioria das bibliotecas, e mesmo no futuro próximo, estima-se que os bibliotecários de catalogação serão chamados a serem agentes de mudanças. É preciso ter capacidade de envolver os colegas em discussões sobre essas mudanças que se direcionam aos ambientes dos dados vinculados, que vai impactar ou já impacta os serviços de bibliotecas. Nesses ambientes, não basta que os bibliotecários apenas entendam os novos modelos e possam aplicar novos padrões de catalogação e metadados. Eles devem ser capazes de se comunicarem de forma efetiva, tanto por meio oral quanto escrito, sobre essas mudanças contínuas para fins de treinamento, educação e intercâmbio de informações gerais com os colaboradores em todos os níveis, incluindo até mesmo a alta direção de suas instituições. Orientação do serviço ao público, também baseado no reconhecimento das múltiplas culturas e populações diversas, priorizando as necessidades sempre do usuário e valorizar diversos pontos de vista ou formas de tornar as coisas ou o núcleo desse conjunto de competências. A competência nessa área é essencial para abordar outras competências inclusive, e que incluem a compreensão das questões de diversidade e a capacidade de selecionar, projetar ou adaptar políticas e práticas de catalogação para atender às necessidades dos usuários locais. A orientação do serviço ao público também é uma área que reúne todos os bibliotecários e colaboradores da biblioteca em termos do cumprimento de um objetivo comum, quer seja de atender os usuários da biblioteca. Em geral, catalogadores não são vistos como tendo uma forte orientação ao serviço para o público, embora, como eu mencionei no início dessa exposição,
O usuário é elemento central da finalidade da catalogação. Com relação à iniciativa e adaptabilidade, embora as competências nessa área sejam comuns em qualquer posição de nível profissional, o relatório que eu estou utilizando para sustentar essa exposição reconhece que os bibliotecários contemporâneos de catalogação e metadados precisam ter a capacidade de serem criativos, flexíveis, se sentirem confortáveis com a ambiguidade, trabalharem de forma independente e manterem um compromisso com a aprendizagem contínua. Qualquer bibliotecário que tenha trabalhado como catalogador nos últimos 4 ou 5 anos provavelmente irá se identificar fortemente com a necessidade deste tipo de competência. A adoção hoje da RDA introduz uma ambiguidade significativa no processo da catalogação. No passado, os catalogadores trabalhavam com as políticas determinadas pelas regras de catalogação. Mas, em um ambiente de catalogação baseada na RDA, há agora as instruções, diretrizes e políticas. Às vezes, as instruções e diretrizes mudam e há situações nas quais as políticas de uma agência irão conflitar ou conflitam com as políticas de outra agência. E a biblioteca pode estar associada com ambas as agências. Às vezes, também, os bibliotecários têm que se comunicar com agências bibliográficas oficiais, como, por exemplo, imaginemos, o comitê diretor da RDA, ou o comitê diretivo da OCLC, para tratar de conflitos normativos, de instruções confusas e outros aspectos da catalogação que não estão adequadamente abordados pelos modelos ou padrões existentes ou emergentes. Desenvolver esforços de estar e manter-se atualizado com as mudanças e, em seguida, comunicar questões aos órgãos adequados à medida que os problemas apareçam, nos exemplos sobre como catalogar e aplicar os metadados, neste aspecto, os catalogadores são agora chamados para serem proativos em aprender e proativos em participar das mudanças da sua própria área. Além disso, as mudanças em cursos estão mais para auxiliar os bibliotecários de catalogação em tomar a iniciativa de examinarem, de estudarem, de pesquisarem o resultado de suas tentativas de usarem novos modelos e padrões, bem como reportá-los àqueles que trabalham diretamente no desenvolvimento desses modelos ou da organização, coleta e informações sobre esses modelos e padrões. Considerando a discussão significativa em curso sobre a substituição do marketing por um novo formato baseado em um modelo de dados vinculados, no caso do BibFrame, é razoável esperar que as competências em relação à flexibilidade e adaptabilidade não só continuem a aumentar de importância, mas continuarão a ser uma aptidão crítica para que os profissionais de catalogação e metadados exerçam a sua função por muito tempo. Em relação à curiosidade profissional, a competência da curiosidade profissional, é destacado que, embora os bibliotecários sejam naturalmente curiosos em termos de encontrar respostas para as perguntas ou questões do seu público, esse conjunto de competências se concentra especificamente
na manutenção consciente de cobertura da literatura profissional e da realização de pesquisa na área. Buscar envolvimento com organizações e entidades profissionais e defender o campo da profissão são também elementos hoje bastante valorizados. O aumento das demandas sobre o tempo dos bibliotecários, entretanto, pode dificultar o acompanhamento e o mapeamento da literatura profissional da área e mesmo da produção de publicações, resultados de pesquisas, ou o envolvimento plenamente com as organizações profissionais. Entretanto, é necessário encontrar alternativas para esse envolvimento. Além disso, também se enfrenta, e hoje ainda mais, as limitações dos recursos financeiros que dificultam uma maior participação de muitos bibliotecários em eventos profissionais que requerem taxas de viagem ou de inscrições. Entretanto, ao vivermos uma situação de exceção como causada pela pandemia, podemos observar que mesmo nesse cenário, vai se desenvolvendo novas alternativas, como os webinars aí elaborados, que nos permite aí um acompanhamento do estado da arte de nossa própria atividade. Talvez essa competência não fale tanto da curiosidade profissional do bibliotecário de catalogação, mas serve de lembrete sobre como essa curiosidade deve ser reconhecida, deve ser valorizada, alimentada e nutrida por todos nós. É preciso estar atento para aproveitar as oportunidades de desenvolvimento profissional à medida que surgem, ou das buscas por formas criativas de superar as barreiras enfrentadas e geralmente se defendem como profissionais que requerem, que precisam, que necessitam de um desenvolvimento contínuo. Já em relação à competência da solução de problemas ou resolução de problemas, hoje as bibliotecas são frequentemente nutridas de metadados e conjunto de registros em marca. Porém, nem todos os provedores desses registros, os provedores de metadados, têm os mesmos procedimentos e preocupação com a qualidade dos metadados, que pode variar significativamente de uma fonte para outra. Às vezes, encontrar a fonte do problema e descobrir uma solução, um remédio que não impacte negativamente o processo da biblioteca, ou tenha um impacto limitado em outros processos ou funções da biblioteca, é um empreendimento desafiador. Em geral, muitas vezes se gasta mais tempo realizando tarefas de normalizar metadados ou encontrar as fontes de problemas em sistemas complexos do que efetivamente catalogar ou criar os metadados sobre os recursos existentes. Enquanto os bibliotecários precisam de problemas para aprimorar as suas habilidades, esse conjunto de competências se concentra em aspectos específicos da resolução de problemas que são necessários para trazer tanto as bibliotecas individualmente, quanto a própria profissão em seu todo, para um período de mudança maciça e de lidar com ambientes de descoberta e de criação de metadados altamente complexos, que são características hoje nas grandes bibliotecas ou nos grandes sistemas bibliográficos. Essas habilidades incluem o gerenciamento de projeto, o gerenciamento de fluxos de trabalho, o desenvolvimento do pensamento crítico, o foco aos detalhes, a realização de avaliações ou análises e a contribuição para um esforço holístico de visão e planejamento estratégico. Chegando agora às considerações, finalizando essa exposição, nota-se que as discussões das competências
para os bibliotecários de catalogação e metadados, emergem muitas questões para consideração e discussão. Aqui foi apenas um comentário bem geral. O documento da Força-Tarefa da Association of Library Collections and Technical Services é muito útil para pensar a catalogação e o próprio desenvolvimento profissional. Incentiva bibliotecários, gestores de bibliotecas, pesquisadores a persistir na análise e compreensão sobre as mudanças em curso no campo da catalogação e também da criação de metadados descritivos. O que importa também, fundamentalmente, né, é desenvolver competências que contribuam para que possamos compreender as mudanças e as inovações da área. E isso é essencial para que não perdemos o tempo de nos adaptarmos para mudar. É isso, gente. Muito obrigado à exposição. E aí a base dessa análise. Só para comentar que uma síntese desse texto deve sair agora em agosto na minha coluna do OFAGE, aí mantido pelo professor Oswaldo. Obrigada, Fernando, pela sua exposição. Foi uma aula para a gente, os destaques que você deu, né, para esse relatório, que eu também não conhecia, muito legal trazer para a gente essa informação. E eu vou abrir aqui para o pessoal que está aqui participando conosco fazer perguntas ou comentários, né, e, por favor, para o pessoal que queira, né, se inscrever aqui no chat, para que eu possa seguir a sequência, né. Agora, eu queria, obviamente, Fernando, comentar, quando você traz as competências em conhecimentos, competências em habilidades, competências em comportamentos, que isso é extremamente fundamental. Quer dizer, quando a gente vê o trabalho do catalogador e a importância da catalogação, se a gente fizer trabalhar uma metáfora, né, na água, por exemplo, quando a pessoa abre a torneira e recebe a água, ela não tem noção do processo que foi para essa água chegar naquela torneira, né, tratada, né, limpa, né, enfim, todo o trabalho que foi feito anteriormente. E muitas vezes o pessoal não tem noção quando ele está recebendo a informação pelos bancos de dados, pelas bases, pelos repositórios, o trabalho que foi feito para que essa informação fosse recuperada ali naquele momento. Né? Então, a importância de todo esse trabalho que você traz para nós assim, realmente chamar a atenção, né, da importância do trabalho do catalogador e os desafios, porque a tecnologia impõe isso, né? Exatamente, Martinha. Você, como especialista na área de gestão e conhecimento, sabe muito bem dessa questão. Né? E o outro aspecto é que o catalogador se entenda, né? Ele mesmo perceba a importância do seu trabalho, né? E como ele deve se situar nesse mundo, né? Nesse mundo do data, né? Nesse mundo dos dados, do big data. Né? Como eu vou me posicionar e entender também como esses modelos que surgem, emergem, né? Devem ser corretamente utilizados, né? Não dentro de uma perspectiva tradicional, porque o tradicional já foi, né? Mas um novo modo de pensar, né? Um novo senso de percepção em que ele tem que se ajustar e, como você bem colocou agora, né? No que vai refletir para o público, para a comunidade que efetivamente deve fazer uso do trabalho, dos serviços da biblioteca. Em termos de pesquisa, as tendências da pesquisa estão aí, né? O estudo dessas competências, o ponto de vista da análise dos modelos, não apenas na questão da técnica, porque técnica é a técnica, mas é justamente no desenvolvimento da percepção dos impactos que esses modelos vão gerar na comunidade que vai fazer uso dos recursos aí codificados do
tratados por esses parâmetros, por esses protocolos. Né? Essa interpretação, acho que temos um campo de estudo muito, muito amplo e numa perspectiva bem distinta, né, do que simplesmente estar falando de regrinhas, né, de pontos, códigos e posições de dados. Fernando, uma questão importante que você trouxe, né, na sua fala, saber o catalogador e as decisões que ele toma em relação a o que existe em determinado contexto, né, de trabalho e para um público, e o que existe internacionalmente, né? Como trabalhar, por exemplo, essas duas faces, né, do trabalho com os metadados, por exemplo, ou com outros tipos de recurso que vão possibilitar, por exemplo, essa comutação de informação e de dados. Como é difícil isso, né? Eu me lembro, Fernando, quando eu estava na CGB, e nós tínhamos lá uma questão importante para levar os dados das teses, das dissertações produzidas na Unesp para a nossa base, né, a grande base do IBICT, né, que é a BDTD, né, e que havia ali problemas que simplesmente antecediam a nossa vontade de resolver a questão, que passavam exatamente por esse ajuste, por essa adequação de metadados em determinados campos que não batia com o da BDTD, que nós tínhamos que ajustar. Né? Então, como é difícil você poder, por exemplo, conversar com determinados contextos que fogem àquela realidade que você tem. Né? Não sei se você gostaria de comentar isso, acho que seria legal se você pudesse. Marta, o que a gente sente é justamente, você tem esses padrões universais, né, que estão lá, e que você, de alguma forma, tem que manter uma comunicação, uma interação, até para a visibilidade do próprio acervo que você faz a curadoria. Né? Você tem que dar uma visibilidade internacional, ainda mais na universidade que vivemos disso, né? A produção precisa ter uma visibilidade até para um reconhecimento internacional. E não é simplesmente uma questão de compatibilidade, é uma questão conceitual, né? Porque esses modelos são embasados em cima de análises, de avaliações, de estudos bem consistentes, né? E, portanto, quando a gente vai criar o nosso sistema local, a gente tem que ter essa percepção, né? De olhar o público local, que tem que ser servido, mas também esse contexto de interação com o mundo, né, que a gente tem que estabelecer esse diálogo. Temos que ser, ao mesmo tempo, o nosso tradutor e o nosso comunicador, né, buscando esse equilíbrio de relação. Esse é o grande desafio. E é o trabalho que eu venho há algum tempo trabalhando esse conceito da catalogação cognitiva. Né? Então, é o catalogador que tem que trabalhar com o raciocínio, com a lógica, com o estudo, com a questão da análise. Né? Não é ele determinar se a regra A ou B, mas trabalhar esses conceitos, esses sistemas complexos, essa compatibilização, essa integração, né? Ao mesmo tempo que o seu acervo possa ser usufruído universalmente e também possa ser utilizado pela sua própria comunidade. Essa é a essência do nosso trabalho, é esse desafio, é essa complexidade, é isso que a máquina não irá substituir. Até pegando um gancho nisso que você fala hoje, né, tive numa reunião recente, então, assim, com os bibliotecários da Odonto e um professor da Odonto, em que ele estava justamente explorando os repositórios com inferência de inteligência artificial, né? E aí os bibliotecários se depararam com isso que você falou, das limitações do metadados, ou seja, a própria descrição para certos níveis de automação em que a máquina vai
vasculhar essas informações precisam sofrer uma readequação da codificação também. Então, É isso aí. inteligência artificial também já está, né, nos impactando justamente nesse sentido, na análise das nossas próprias estruturas descritivas. Olha só, Fernanda, a gente tem umas perguntas aqui. O Felipe Reis, ele colocou aqui no chat as perguntas. Eu não sei, Felipe, você quer fazer as perguntas? Você pode abrir tua câmera, teu microfone, se você quiser. Eu posso também fazer as perguntas. Você que sabe. Acredito que eu posso fazer só pelo áudio, então. Pode sim, Felipe, fica à vontade. Professor, parabéns pela fala. Eu sei que o senhor está orientando também, né? Esqueci o nome dele, de Rondônia, que é sobre o professor Marcos. Isso. Então, é sobre o ensino de catalogação, né, sobre essa relação entre o ensino e o mercado. E aí o senhor mesmo falou que, né, a sua fala vem, né, de encontro também com os resultados dele. Então, acredito que o senhor já tem uma certa prévia dos resultados dele, e aí eu queria entender, né, com base nessa exposição das competências que o senhor apresentou, como que anda o ensino, né, nos currículos brasileiros de catalogação, e quais são os caminhos para uma mudança na cultura pedagógica do ensino de catalogação, porque há muito que se fazer, né? Com certeza, Felipe. Olha, Felipe, muito obrigado pela pergunta, né, e pela participação. Logicamente, não vou adentrar, porque o estudo do professor Marcos traz bastante novidades. Mas o que eu posso comentar é que no nosso modelo de ensino ainda está muito no tradicional. Ainda estamos muito apegados a um modelo tradicional de catalogação, né, de ensino de catalogação, muito apegado ainda a um processo eminentemente da prática. Mas o que o professor Marcos já detecta, e aí vem uma necessidade de mudança, são novas metodologias de ensino. Na realidade, o estudo dele vai ser apenas um tijolinho, né, porque isso vai gerar novos campos de estudo, até falei isso para ele, porque agora vão ter que estudar essas metodologias, quais vão se adequar a como ensinar um catalogador, né, a como formar um catalogador, que não seja apenas um limite do domínio da regra, mas o que eu comentei agora com a professora Marta, que é a questão da cognição, do pensar, né, do desenvolvimento de um procedimento lógico de análise do processo da catalogação. E esse é um grande desafio, porque esses modelos que estão aí são modelos muito abstratos, né? Não é simplesmente abrir, ler uma regrinha e ver se aquela situação se adequa a esse problema. Muito ao contrário, você, na verdade, tem que definir os próprios procedimentos, né? E julgar, tomar decisões, porque a própria norma não oferece uma normativa específica, não é determinística, né? Então, isso tem gerado muito desafio. Agora mesmo, esse semestre, para mim, o segundo semestre que começa na próxima semana, a gente já está introduzindo alguns resultados dos estudos do professor Marcos, como, por exemplo, fazendo a experiência da aula invertida na catalogação, buscando a gamificação de algumas atividades para motivar o ensino, porque a catalogação, convenhamos, é muito chato. Quando você pega o código e tem que ler as regrinhas, pontos de acesso, falar de entrada principal, secundária, ainda bem que isso caiu, né? Mas ainda assim você tem que dar definições de coisas que não tem muita consistência, né? Então, vem surgindo novos procedimentos, né, novas formas de tratar, de entender esses processos todos. Então, o desafio está sendo buscar novas fórmulas de pensar. E a professora Alessandra Atti também vem num estudo complementar no mestrado, está justamente estudando a metodologia de ensino do professor Simon Lubisky,
que é um grande pensador da área, para também testar, né, como modo de ensinar. E o Lubinsky já era inovador há mais de 50 anos atrás. Ele não ensinava a regrinha. A preocupação dele era valorizar inicialmente os conceitos teóricos, né, para o indivíduo entender o que é que ele está fazendo, por que ele está elaborando aquela construção do registro, o que está por trás. Né? Então, ele trabalhava isso e dizia, né, ainda preliminarmente na exploração dos documentos, né, conversando com o orientador, professor, às vezes ele passava um semestre discutindo um conceito, falando de um único registro de livro, mas discutindo todos os conceitos envolvidos. Não ficava naquela frequência de ter que representar as várias categorias de documentos. Então, são situações como essas, né, que estamos buscando como alternativa de tornar a catalogação efetivamente adequada no mundo de dados, no mundo dos algoritmos, né, no mundo do código. Espero ter dado uma resposta para você, Felipe. Obrigada, Fernando. Obrigada, Felipe. A Luciana comentou, excelente fala, professor. Em poucos slides destacou muitas tendências do estudo e trabalho do catalogador. E o Paul, não sei se é assim, Burley, né? Ele também comentou, palestra excelente, muito obrigada. E ele tem uma questão, aí ele pergunta, não sei se ele quer falar, se quer que eu diga. Meu microfone funciona ou não? Funciona, pode falar, Paul. Não falo português faz muitos meses. Por causa Se quiser, eu falo, então. Por causa de coronavírus. Palestra excelente, muito obrigado. E um comento sobre competências em Linked Data. Na minha experiência, após de 2 anos de desenvolvimento e experimentação em BibFrame, acima de tudo, precisamos de alta competência em Wikidata. Na prática diária, minha prática em Linked Data, RDA é secundário, não importa muito na prática. Acima de tudo, conceitos, fluxo de trabalho e conforto com ambiguidade e Wikidata ficaram muito fundamentais. Obrigada, Paul. Ele fez um comentário, Fernando. Excelente, né? Excelente comentário, e é isso mesmo, nós estamos num outro patamar, né, do digital, onde, na realidade, os conteúdos são cada vez mais fluidos, né? E o que a gente vai se tornando, o catálogo vai ser um grande tricotador, uma pessoa que vai estar estabelecendo as relações dos objetos, né, disponíveis no espaço da rede, conectando objetos, conectando pessoas, né, os criadores, e as derivações que esses recursos geram. E lembrou bem, eu até esqueci de fazer menção ao recurso do Wikidata como um espaço inicial para a gente começar a entender um pouco esse universo dos linked datas, né, e da conexão com o ambiente digital. Catálogos mesmo, como nós conhecemos, eles estão finados, né, o OPAC, esse catálogo tradicional, ele vai se transmutar num espaço da rede, são catálogos universais integrados. É o caso, por exemplo, do LIAF, que vão servir de faróis de conexão para todos os ambientes, todos os repositórios de informação poderem lá desambiguar as informações dos recursos, dos autores e etc. Então, se avança num nível muito grande, infelizmente, no Brasil, a gente ainda está numa camada ainda um pouco atrasada nisso, seja em termos de pesquisa, embora se faça muita pesquisa, a Unesp, aí o programa, aí o PPGC da Unesp é um núcleo de excelência na área da catalogação, isso eu mesmo já documentei em eventos anteriores, né, mapeando aí a produção de pesquisas em programas de pós, mas é necessário que os profissionais também olhem para esse campo de estudo em termos de programa. Né? Eu tenho
poucos orientandos, né, e as minhas vagas acabam sendo ociosas por não haver candidatos, e eu só trabalho na área da catalogação, não procuro trabalhar com outras áreas, até por uma questão de interesse em promover o desenvolvimento dessa área. Eu acho que é um campo que tem bastante possibilidades de estudos e que precisa também, né, que os catalogadores se motivem, né, os bibliotecários que trabalham nesse segmento, se motivem a buscar uma pós-graduação para aprofundar esses campos de estudo. Obrigada, Fernando, obrigada, Paul. A Sara, ela pede para comentar, se você pode fazer algum comentário, Fernando, alguma reflexão sobre a resistência de alguns catalogadores, né, profissionais da catalogação, em se, vamos dizer assim, ajustar, adequar essas mudanças que chegaram já, né, que já estão aí. Isso também é uma realidade, né, que nós encontramos muito no nosso contexto, né, social, nosso universo de trabalho aqui no país. Há, assim, uma resistência porque é uma zona de conforto, é como eu comentei na exposição. Nós conhecemos o ACR, né, conhecemos o MARC, né, conhecemos as definições ali do modelo de catálogo em fichas, né, ou em cards. Agora, esse modelo novo, ele é disruptivo, ele altera toda essa concepção, né? Não é mais em cima desse conceito de princípio. E é importante tentar entender, mas eles trazem conceitos que são, às vezes, complexos, precisa de um tempo de assimilação. Não é simplesmente abrir o código e extrair as informações. Agora é uma outra atitude, né, de análise, uma outra atitude de estudo contínuo, de interpretação, e que requer um domínio dos conceitos teóricos. Né. Hoje, mais do que nunca, eu preciso conhecer Panizzi, eu preciso conhecer Cutter, eu preciso conhecer Nubisky, o próprio Raganatha, com os seus princípios da área, e às vezes até alguns outros mais anteriores, né, em termos certos, entender o princípio formador dos preceitos da área. Com isso, poder entender aonde eu estou me situando e aonde esses modelos efetivamente estão se posicionando. Olha, né? Que eu vi. Olha que eu vi. Tem uma participante aqui, viu, Martinha? Então, são isso, é um desafio grande. Realmente, isso requer uma reeducação. Talvez essa seja o grande desafio. Nós precisamos nos reeducar dentro da própria área. O semestre passado eu fiz até uma experiência, né? Eu abri a minha disciplina de graduação, que é um semestre em que eu trato mais desses conceitos, os modelos da RDA, eu abri para alunos alunos especiais, né? E foi bem interessante, porque vieram alguns profissionais participar, infelizmente a pandemia atrapalhou um pouco, mas era justamente para motivar também os alunos ingressantes, né, a entender um pouco a dinâmica, como o que eles estavam aprendendo ali se fazia necessário, se tornava importante na graduação. E a pós-graduação também, com algumas disciplinas, né, que a gente torna aberta para os alunos especiais, no quais a gente tenta trabalhar um pouco esses conceitos. Agora, é um desafio também para nós, porque isso requer que eu também, enquanto bibliotecário, eu também, enquanto professor, estude, analise, né, e as nossas limitações, que você não tem um espaço do caso, né? Ou seja, a realidade concreta, onde você vai verificar essas dificuldades para trazer para a sala de aula e debater efetivamente como esses modelos novos vão interagir ou vão sendo aplicados, né? Mas o pessoal mais antigo, efetivamente, se não mudar, é como no slide final que eu mostrei, né, o carro elétrico está aí, né? Se eu ficar apenas no combustível fóssil, né, eu vou perder campo, né? Eu vou perder oportunidades.
Obrigada, Sara, obrigada, Fernando. A Eliane, ela faz um comentário, não sei se ela quer falar, sobre a questão do catalogador estar alinhado com a comunidade a qual ele atende. Eliane, você quer falar? Não, ela disse que não precisa, né? Se você quiser apenas comentar. Acho que você, na sua exposição, você comentou isso já, né? Da importância do catalogador. Não importa, é um serviço meio, mas ele é um serviço que quer atender um público, seja especializado ou não, né? Então, esse alinhamento é super necessário. Fernando, você quer comentar? É o que eu coloco, até como uma questão de militância. Não é que eu tenha uma militância política ou ideológica, não é isso. Mas nós trazemos uma carga social importante que precisa ser valorizada no nosso fazer. Né? Nós trabalhamos para o bem-estar do outro, para o desenvolvimento humano. Acho que essa é a finalidade máter do trabalho do bibliotecário. Né? Eu acho que é uma das profissões mais lindas do mundo, pelo menos para mim. Né? Possuir essa característica do social, né? Do buscar o bem da comunidade. E o bibliotecário tem que ter essa visão social muito intensa em defesa e da valorização da pessoa humana, porque as pessoas evoluem pelo conhecimento, pela educação, pelo aprendizado. É o conhecimento que liberta o ser humano. Senão a gente vai ficar tomando cloroquina aí e outras drogas aí. Não é possível. É pelo conhecimento, pela informação verdadeira, não pelo fake news. Então, nós temos essa responsabilidade. Isso é muito importante. Eu costumo falar para os alunos, no meados do século XIX, os Estados Unidos deu um grande salto econômico e social. Né? Eles definiram lá uma política de Estado para dar um upgrade, né, em termos sociais. Então, eles definiram 3 prioridades. Era a imprensa livre, escolas e bibliotecas. Tanto é que os Estados Unidos é o país que mais tem bibliotecas, todas as cidades têm bibliotecas, né? Que era justamente os canais pelos quais as pessoas teriam acesso à informação, à educação e ao conhecimento. Né? Então, as bibliotecas, por isso a biblioteca, na nossa área, né, essa questão da moderna biblioteconomia, nasce nos Estados Unidos, porque foi apoiada politicamente, por políticas públicas que valorizaram isso. E isso criou um canal. Olha, precisamos, então, aprimorar processos, definir conceitos, né? Então, ela nasce por conta justamente disso. E aqui a gente vive numa luta inglória, né? A educação padece, a cultura, nossa senhora, que situação cada vez mais calamitosa, mesclado com a pandemia, né? A gente vê a situação que, em alguns casos, é pura falta de educação, a carência da inclusão digital, né? A gente achava que isso já estava até superado. Não, está mostrando, né, quantas crianças que estão fora da escola e não têm acesso à educação, porque não tem equipamento, não tem internet. E mesmo nas escolas de biblioteconomia, nós comentávamos num grupo de discussão, né, que muitas escolas, oferecendo até equipamento, os alunos desistiram, né, a evasão grande, por conta de não terem recursos para pagar, né, a banda de internet, né, o plano de dados. Então, enfrentamos essas dificuldades, sim. Então, olha, eu valorizo os colegas que têm isso em mente, né, esse compromisso social latente. Graças a Deus que a nossa profissão tem isso na sua essência, e a gente tem muitos bibliotecários que exercem efetivamente esse trabalho comunitário, esse trabalho solitário. Faz da biblioteca um canal de apoio social muito positivo. Obrigada, Eliane, pelo comentário, Fernando, pela
pelos comentários também em cima da mensagem dela. E o Felipe Reis, ele também pediu, né, para que, se possível, se você pudesse, Fernando, comentar sobre a sua experiência na disciplina, que se ela foca só no ensino de modelos conceituais, né, ou se ela trabalha, se ela enfoca o ensino de códigos de catalogação. Eu tenho que trabalhar sobre os dois aspectos, até porque eu tenho que colocar a gente no mercado, né? A pessoa vai ter que viver do trabalho. Então, se eu não ensinar o ACR, se eu não ensinar o MARC, pelo menos para o estágio vai ter bastante limitação. Então, nos últimos tempos, a gente tem dado ênfase, né, a trabalhar a aplicação, né, através do domínio do código, domínio do protocolo, né, e demais padrões de apoio, mas também incutindo a questão do conceito teórico. Então, eu valorizo bastante a questão do PANISE, discuto e introduzo nas análises da prática o conceito de Cutter, né, explicando, olha, o que está aqui, em termos de, quando o Cutter determina, olha, do que o usuário conhece, o autor do título, do assunto, o que isso importa, portanto, dentro do catálogo, o que isso reflete no desempenho, no fazer da catalogação. Então, esses conceitos eu dou ênfase, porque eles são as bases para entender o que eu estou fazendo. Então, não adianta eu apenas saber das 8 áreas da ISBD, da pontuação, área do título, indicação de responsabilidade, 2 pontos, ponto e vírgula dentro da área da responsabilidade, separando funções de autor. É porque as pontuações hoje, elas praticamente estão sendo descaracterizadas, mas eu preciso saber e entender que elas são importantes para o intercâmbio. Então, se eu pego um registro em árabe, em chinês ou em russo, alguma outra grafia, né, eu vou, pela sinalização, entender não o que está escrito, mas pelo menos o que significa ali naquela posição. Então, estou fazendo uma reflexão nesse sentido, né? Mas a questão não é apenas fazer pelo fazer das regras, mas entender o que aquele registro, né, vai refletir ou deve refletir para o usuário, o que contém, né, em termos de conceitual, em termos de teoria, ali amarrado. A única limitação, e essa é uma limitação que o professor Marcos detectou na sua análise, é que a carga horária para catalogação ela é muito restrita, né? Então, eu mesmo já tenho feito algumas optativas, né, e a gente nota que alguns colegas também têm procurado estender algumas disciplinas, porque hoje é impossível você ensinar a tradicional, esses modelos conceituais, né, em um tempo muito curto, praticamente um mês de aula, se a gente contar, né, que é um dia por semana, você reunir. Tudo daria mais ou menos um mês, né? Então é complicado, e principalmente o outro desafio, até respondendo novamente ao Felipe, né, é que nós temos um diferencial. Quem vai fazer medicina já tem uma noção do que faz um médico. Quem vai fazer direito já sabe mais ou menos como atua, como faz lá um advogado, a mesma coisa um professor. Mas quando se trata de bibliotecário, a coisa é complicada. E quando se fala de catalogação, né, tem gente que vai fazer e nunca mexeu corretamente num catálogo. É comum, nós temos alunos que nunca entraram numa biblioteca, né? Então, você tem que primeiro, né, sensibilizá-lo, atraí-lo para a área, né, conquistá-lo, e depois trabalhando essa percepção do que é o catálogo efetivamente, do que representa, para depois introduzir nesse mundo de códigos, né, de estruturas, de padrões, e ainda, né, dar como a gente diz, dar uma polida com a camada teórica. Logicamente que na graduação a gente não vê toda a teoria, né, mas pelo menos as essenciais, que permitem uma conexão com esse contexto, o que se procura dar. Depois é importante que faça a pós-graduação na área, que continue uma especialização, porque aí esses conceitos vão poder ser vistos em profundidade. Da mesma forma que
esses processos técnicos aplicados, né, também são treinamentos posteriores, né? Hoje a gente sente muita falta da Associação Paulista de Bibliotecários, que tinha justamente esse trabalho de complementar a formação contínua, a aplicação técnica, que as escolas muitas vezes não dão por restrição de cargas horárias, de carga horária. Daí é uma das competências e a preocupação com o aprendizado contínuo. É essencial, porque o bibliotecário, ele não sai completo do curso. É ao longo da vida que ele vai aprimorando a sua formação. Obrigada, Fernando. Obrigada, Felipe. Bem, Fernando, acho que nós não tivemos mais inscritos, né, ou comentários, ou perguntas e tal. Eu queria, sim, agradecer muito a tua presença aqui conosco, né, agradecer a sua colaboração, o compartilhamento aí de um pouco do conhecimento que você tem. Você é uma referência nessa área no Brasil, e a gente só tem a agradecer esse compartilhamento de conhecimento que você fez conosco. Muito obrigada, viu, Fernando? Eu que agradeço enormemente, Marta, a oportunidade que vocês me deram, né, de estar aqui falando, e agradecer principalmente às pessoas que cederam os ouvidos e a atenção para me ouvir. Isso me enche de muito orgulho, efetivamente. Eu fico muito feliz com isso. É um prêmio que nós temos, é quando alguém, né, ou as pessoas dão um pouco de atenção para nos ouvir. Isso olha, é a realização de qualquer professor. Muitíssimo obrigado. Tá? E eu estou sempre à disposição, né, através do FAJ, ou mesmo aqui na USP, quando voltarmos ao normal, né, para conversar pessoalmente ou através também de e-mails. Muito obrigado mesmo. Isso também me ajuda bastante a me aprimorar como profissional. Tá? Só um instantinho, Marta. Ô, Célio, eu quero que você veja o meu netinho. Você, Oswaldo, não conhece.